quero começar esta noite com uma imagem. Nós estamos trabalhando na introdução a 2 Samuel, e eu quero começar com você nesta imagem aqui. Aqui você tem exatamente o Mar Morto, ou seja, para você que acompanha os estudos de quarta-feira, aqui nós estamos na parte sul de Israel, bem na parte sul realmente. Tanto é que se você acompanhar todo este trajeto que aqui está acontecendo, é o que nós chamamos de roteiros da fuga de Davi. Olha que interessante. Os meninos vão ampliar para que você veja a sequência muito interessante, desde o número 1 em diante. Deixa eu rapidamente te passar esse mapa para que a gente possa trabalhar. Esse mapa foi retirado da Bíblia de anotação expandida. É da Mundo Cristão. Tá bom? Eu gosto muito desse mapa, muito interessante. O que Davi está fazendo em Gibeá? E aí ele vai para Ramá. Davi está em Gibeá porque Gibeá é onde está o trono de Saul. E Davi passa a servir Saul ali em Gibeá. Ali em Gibeá. Eu não sei, acho que não. Não, vai ter sim. Olha que interessante. Está vendo ali embaixo Belém? Está vendo ali Belém? Então, olha que interessante. Você tem Gibeá, você tem Ramá, você tem Node. Volta, filhinho, volta, ainda não fui para o 2, tá? Só essa região em primeiro lugar. Você tem Gibeá, você tem Ramá, você tem Node, você tem Jebus, que seria futuramente Jerusalém. Ainda não é Jerusalém, por quê? Porque Davi ainda não é rei e não conquistou Jebus. Então, olha que interessante, você tem ali Belém. Está vendo a distância de Belém para Gibeá? Né? Não é tão longe. Não é tão longe. De Belém para Jebus, ou Jerusalém, é uma média de 15 quilômetros. Então, você tem ali, ó, Belém, Gibeá. Gibeá é onde Saul tem o seu trono. Gibeá é onde Saul tem seu trono, onde mora a sua família, onde ele estabelece o seu reino. Ramá é aonde Samuel mora, aonde Samuel estabeleceu e está a casa de Samuel, ok? A Nob é onde vai estar o conjunto de sacerdotes, pois Samuel está aposentado, e Belém é onde Davi mora. Belém é onde Davi mora. Então, a primeira coisa que eu quero que você grave: Belém, Gibeá, Gibeá, Belém. Belém, Gibeá, Gibeá, Belém. Uai, mas, espera aí, o que tem de Belém para Gibeá e de Gibeá para Belém? Qual é a relação, pastor? Não estou entendendo. Bem, é o primeiro detalhe que eu quero que você grave. Agora, vamos rapidamente fazer o caminho de Davi. Davi está em Gibeá. Veremos já já porque ele está em Gibeá. Aí ele tem que fugir para Ramá, que é onde está Samuel. De Ramá ele vai para Nob, que é onde estão os sacerdotes e os sacrifícios estão sendo feitos. Aí de Nob, 2, olha o tanto que ele anda. Vamos até o 3, Davi, vamos lá? Ele vai até Gate. Mas espera aí, pastor, Gate não é filisteu?
Afinal de contas, inclusive, quem Davi matou, não matou Golias, que era de Gate. Que Davi foi fazer em Gate? Olha que interessante. Ele foi matar Golias? Não. Quando ele vai para Gate, porque ele mata Golias é no Vale de Elá. Quando ele vai para Gate, é porque ele está fugindo de Saul. Meu Deus do céu. Aí ele vai se esconder exatamente em Gate. Isso. Aí depois ele foge lá para o ponto 4. Para Adulão. Adulão é uma cidade muito grande, irmãos. Uma região muito próspera. Que ele é obrigado a fugir porque é cheia de, adivinha o quê? Cavernas. Aonde ele pode se esconder de quem? De Saul. Aí ele fica um bom tempo em Adulão. Não sei se meus filhos vão conseguir fazer o caminho. Vamos lá, Davi. Porque vai lá embaixo, Davi. Isso. Aí, ó, ele vai até Moabe. Uai, mas Moabe é depois de Israel, sim, meus irmãos. Ele vai exatamente até Moabe. O que ele vai fazer em Moabe? Depois que em Adulão ele treina um exército, ele vai para Moabe para deixar os parentes dele em Moabe. Porque quando souberam que Davi estava em Adulão, a família inteira foi para lá, para ficar sob a proteção de Davi. E Davi, depois que treina, vendo que sua vida estava em perigo, ele deixa a sua família em Moabe. Mas pastor, os moabitas não eram inimigos? Você não pode se esquecer que uma moabita gerou Davi. A mãe de Davi era moabita? Não. A avó de Davi era moabita, Ruth. Né? Então, laços com Moabe ainda existiam. Por isso que, de alguma forma, Davi preserva, em razão de Ruth, laços com o rei de Moabe. E, olha que interessante, ele tem confiança de deixar a sua família lá, e a sua família fica lá, até que ele retorne. Então, vamos de novo para aprender? É escola, não é verdade? Vamos lá? Volta lá no ponto 1. Eu quero andar com os irmãos até aqui, porque tem muita coisa para aprender. Então, Davi, quando era pastor de ovelha, vivia de Belém para Gibeá. E não tem a seta Belém para Gibeá, porque aqui é o mapa da fuga de Davi. Ok? De Belém para Gibeá. E Gibeá, Belém, Belém, Gibeá. Quando ele tem que fugir de Saul, ele vai para Ramá, onde está Samuel. Tem uma certa proteção, foge para Nobe, onde estão os sacerdotes. Tem uma certa proteção, aí tem que fugir. Aí ele vê que ele tem que sair de Israel. Aí ele vai lá para o meio dos filisteus. Vamos lá, meus filhos. Ele vai lá para Gate. De Gate, ele vê que não dá para ficar por lá. Foi inclusive nesse momento que ele se fez de doido. Aí ele desce até Adulão, porque é uma região onde tem muitas, o quê? Cavernas. Lá, ele prepara um exército. E de Adulão, como a família dele estava lá, e ele tinha que proteger a família, ele anda tudo isso aqui, ó. E sai do país e chega a Moabe. Pegou direitinho isso? Ficou na cabeça o mapa? Pastor, é impossível ficar o mapa na cabeça. Tá ótimo, então já a gente volta. Tá bom? Mas eu quero que você, em primeiro lugar, acompanhe os fatos comigo, por gentileza.
Você se lembra que de Belém para Gibeá não era tão distante? Pois é, de Belém para Gibeá, Davi fazia literalmente um bate-volta muitas vezes por ano. Por quê? Porque Saul estava atormentado por um espírito maligno, e lá no capítulo 16, se tinha ideia que em Israel tinha um jovem, em Belém, e esse jovem, quando tocava, o Espírito de Deus agia. Então, se você pegar comigo agora, 1 Samuel, capítulo 17, diz exatamente assim. Olha que interessante. Versículo de número 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em o quê? Belém. Gente, olha o poder da música. Olha como Deus literalmente abençoa quando você tem um coração voltado para Ele. Davi não era só um grande guerreiro que salvou as ovelhas do seu pai de ursos e de o quê? E de ferozes leões. Davi era um homem que tinha envolvimento com a música, e que por ter o Espírito de Deus, de alguma forma, o Senhor o abençoava. Então, volta o mapa Davi, para a gente ver o outro Davi, por gentileza. Lá em cima, meu filho, hoje nós vamos trabalhar aqui. Então, se tem uma coisa que Davi não era preguiçoso. Está vendo lá Gibeá? Gibeá, lá no número 1, ó, Gibeá. Gibeá é onde Saul tinha erguido o seu trono. E Davi ia e voltava de Belém, e voltava de Belém, e voltava de Belém. Bastava o rei precisar, ele saía de Belém e ia para Gibeá. O rei ficou curado, o espírito, aí ele voltava para Belém, porque ele tinha que cuidar das ovelhas de quem? Do seu pai. Agora, vamos juntos. Volte agora para mim, Davi. Davi enfrenta um gigante. Todos conhecemos esta linda história. E Davi vence o gigante. Todos temos a noção, no mínimo, básica de tudo que aconteceu ali. Irmãos, a consequência foi tão grande, que olha o capítulo 18 de 1 Samuel, versículo 2. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para casa do seu, o quê? Pai. Saul olha para o menino e diz: é isso que eu quero comigo. Porque além de músico, é um grande guerreiro. Ó, meu filho, vou avisar para o teu pai que você não volta mais. Vou avisar que você vai ficar comigo e eu vou te dar uma boa promoção. Bem, Saul tinha que dar muita coisa para Davi, ele não prometeu? Prometeu que ia dar a filha. Prometeu que a família de Davi nunca mais pagaria impostos. Prometeu, gente, se vai dar a filha, é lógico que vai ter uma posição, é lógico que vai ter um bom emprego. E Davi cresce. Davi cresce simplesmente diante de Saul, diante do povo, e com humildade Davi serve
Saul. Olha o versículo 5 de 1 Samuel. E saía Davi onde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos capitães de Saul. E sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos. Saí cantando, porque o servo de Saul venceu, era um reconhecimento de Saul. Era um reconhecimento de Saul. Por quê? Porque Saul é que tinha colocado Davi. Então, de alguma forma, reconhecendo Saul pela vitória de Davi. Só que elas abrem a boca e o problema começa. E as mulheres, tangendo, respondiam umas outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Aí a Bíblia diz: então Saul se indignou muito com aquelas palavras, e pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares dera a Davi, e a mim somente milhares. O que falta agora a ele, senão o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Olhe para o mapa de novo agora e veja o que aconteceu. Vamos lá. Davi não fica mais indo de Belém a Gibeá. Davi agora mora em Gibeá. Davi come na mesa do rei. Davi é servo do rei. Davi faz parte do palácio. Davi sai, vence as batalhas e volta. Então, muito tempo se passa aqui. E é óbvio que para as mulheres cantarem que Davi venceu dezenas de milhares, é óbvio que muito tempo se passa. O que fez então Davi sair de Gibeá, correr para Ramá? O que aconteceu? E depois de Ramá, para Nod, ou Nob. E depois de Nob, acompanhe comigo, simplesmente ter que sair do país e ir para a Filistia, lá para Gate. O que fez? Porque ele teve que fazer essa travessia inteira. Bem, volte agora aqui para mim, Davi. Olha que interessante. A partir daquele momento, a Bíblia diz que Saul se indignou muito. A expressão indignou muito significa arder por dentro. Sabe aquela pessoa que você não consegue ver, que começa a passar mal? Que pensamentos péssimos te vêm à cabeça. Ai, pastor, graças a Deus, eu não tenho ninguém que aconteça isso comigo. Será? Será mesmo? Pois é, então você não vai entender o texto que aqui está. Mas aqueles raros, que de vez em quando tem uma pessoa que incomoda tanto que basta ver, já começa a passar mal. Então está entendendo o que aqui está escrito. Ainda bem que não é o nosso caso, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Esse era o sentimento de Saul por Davi. E o problema, ele diz, agora só falta
Voltou, filho. Voltou o mapa, isso. Agora só falta ele me tomar o trono. Gente, olha a loucura. A Bíblia diz que Davi está servindo Saul. Saul tem uma lança que só ele tinha. Na época aqui, só Saul tinha essa lança. A ponta dela era de ferro. De tão atrasado que era o povo de Israel, em matéria de militarismo. E a gente acha fantástico, né, como Deus ainda dava vitória. Era um povo que não tinha condições de ter vitória nenhuma, e Deus ainda lhe dava vitória. Saul pega essa lança e tenta fazer o que com Davi? Matar. Davi, garoto esperto, rápido, porque quem mata um leão e quem mata um urso tem no mínimo o quê? Reflexo. Não é verdade? Ou será que o leão ficou, ó Davi, me mate? O urso deitou e disse, vem cá me abraçar. Isso não existe. Tem que ter no mínimo um reflexo. Davi, menino esperto. Primeiro mata um leão. Depois passa um urso desavisado. Adeus o urso. O reflexo salva Davi. E Davi diz, meu Deus, está doido. Ele está maluco. Isso tudo está em 1 Samuel capítulo 18. Aí Saul tem uma segunda iniciativa. Saul diz assim, rapaz, esse indivíduo tem que ter minha filha. Já sei como unir o útil ao agradável. Não vou dar Merabe para ele, não. Vou dar Mical, porque Mical o ama. Então Davi já estava andando há muito... Gente, a gente lê o texto e a gente pensa que as coisas vão acontecendo rapidamente. Não, Davi já estava lá dentro. Mical já tinha visto. Mical já tinha piscado para ele. Mical já tinha jogado o cabelo. Mical já tinha feito exatamente tudo que uma menina apaixonada faz para ver se o animal entende que ela está falando com ele diferente. Entendeu? Mesmo sendo filha do rei. A Bíblia, quando diz que Mical o amava, aqui significa menina que Deus se a conhecer. Eu estou aqui. Papai prometeu, uma de nós. E Saul não era bobo. Saul viu que Davi estava de olho na menina. Saul também viu o amor, o carinho do seu filho mais velho, Jonatas, por Davi. Saul pensou, é agora que eu junto o útil com o agradável. Davi, quer casar com Mical? Me traz prepúcios de filisteus. Uai, como assim? Você é pobre, meu amigo, você não tem dinheiro. Você não consegue pagar o dote da menina. Então faz o seguinte, a menina é tua. Não, pastor, isso não existe. Não existe. E aí o que acontece? Davi disse, opa, é para matar filisteu? Porque trazer o prepúcio, irmãos, é retirar a pele que cobre a glande. Será que os filisteus, conversando com Davi, diriam assim, não, é só uma circuncisãozinha, tu tem a filha do rei? Não, amigão, tô aqui, conta comigo.
vamos ali e tal, fazer a cirurgia rapidinho, e aí você tira a glande e leva lá. É assim que filisteu faz? Meu amigo, você tinha que matar o filisteu, para depois tirar o prepúcio. E Davi trouxe o dobro. E Saul, meu Deus, ele não morre. Uma segunda vez, Saul tenta matar Davi com a sua lança. Não consegue. E aí o que acontece? Davi começa a ficar desesperado e começa a conversar com Jonatas e dizer: olha, teu pai quer me matar. Teu pai quer acabar comigo. O capítulo 19 traz Saul pensando que podia usar o filho para matar Davi. Saul sabe que entre Jonatas e Davi há uma grande amizade. E olha o que Saul diz. Vai lá e mata ele. Aí Jonatas diz: pai, a gente não pode fazer um pecado desse. Versículo 2, meu pai quer te matar, guarda-te. E ele vai, ele fala com o pai, ele intercede por Davi. Lá no versículo 4, não peque o rei contra teu servo, porque ele não pecou contra ti. Os feitos dele para ti, pai, são bons. Ou seja, numa conversa de pai para filho, Jonatas diz: ó, ele não se levanta contra você, ele te obedece, ele faz tudo, ele é o melhor general que a gente tem, ele não perde batalha, o senhor não tem o que perder com ele, pai, acorda. O cerco estava fechando. O pai diz: não tem jeito. Aí Davi vai, está com a esposa, e a esposa sabe que o pai mandou homens para pegar Davi na casa dele, para matar. Davi escapa, ela pega um ídolo, coloca lá no lugar de Davi. Saul fica louco de raiva, isso tudo no capítulo 19, lá no versículo 12 em diante. E aí Davi, lá no versículo 20, capítulo 20, vai para Ramá. Então ele sai e vai para Ramá. Um mapa, filho, por gentileza. Olha o que está acontecendo com Davi, irmãos. Em Gibeá, ele se torna o grande general de Saul. Em Gibeá ocorre tudo isso. Ele tem que sair fugido de casa. E aí, ele vai para Ramá. Olha lá em cima, está vendo? Depois ele desce para Nob. Volte aqui comigo. O que ele vai fazer em Ramá? Ele vai pedir proteção para Samuel. Samuel aqui ainda está vivo. Samuel vai morrer lá, no capítulo 25. Ele vem pedir proteção para Samuel, profeta de Deus. Quem sobe para Ramá para matar Davi? Saul. E é interessante, ele manda homens, os homens chegam, além de não conseguir matar Davi, ainda profetiza. Aí manda uma segunda tropa, aí profetiza de novo. Ao final, Saul mesmo vai. E ele, além de não conseguir matar Davi, ainda o quê? Profetiza. Daí é que vem aquele ditado: está Saul entre os profetas. Está tudo aqui no capítulo de número 20. Mas o cerco está fechando, 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 fechando. E lá no capítulo 21, versículo 1. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote
Aimeleque. E aqui ele já está fugindo mesmo. Ele mente para o sacerdote. Ele diz que Saul estava comissionando a uma missão ultra rápida, ultra secreta. Mais ou menos o que acontece hoje com agentes da Polícia Federal. O pobre coitado está dormindo em casa, do nada ligam e dizem, só bota a roupa e desce. E o pobre coitado do agente da Polícia Federal, sei disso, porque Vandiquinho, filho de um ex-pastor aqui da igreja, que hoje está com o Senhor, pastor Vandique, me relatou, ele disse, Gedeon, a gente entra no avião e não sabe para onde vai. No caminho é que dizem o que a gente vai fazer, onde vai fazer e como vai fazer. Aí Davi, que desde essa época existia isso, para proteção do território. Aí ele mente, ele diz, não, estou numa operação surpresa, aquela coisa corrida e etc. Pelo amor de Deus, e acabou que a gente está aqui com fome, não deu nem tempo, e está aqui com fome, não deu nem tempo. Tem o que aí? Aí o querido sacerdote Aimeleque pergunta, teus homens se deitaram com mulheres? Não, não se deitaram porque estão em missão. Então tá bom, tem aqui os pães da propiciação, coma. E comeu Davi. Comeu. E aí, a Bíblia simplesmente diz, lá no versículo 10, do capítulo 21, que o cerco de Saul fecha tanto, porque Saul ainda vai e mata o sacerdote Aimeleque. E não matou só o sacerdote, não. Davi manda matar todos os que estavam com ele. Uma história muito triste. Davi, obrigado, velhinha. Saul. E aí Davi vê que dentro de Israel não dá mais para ele. Então, o mapa, filho, para ficar bem firme, vamos lá, amplia lá em cima como estava. Olha aqui, filhos, lá está o Mar Morto, sobe. Então, vendo que Saul ia matá-lo, ele vai a Ramá, encontrar com Samuel. De Ramá ele desce aqui para Nod, mente para o sacerdote. Saul, que estava no encalço, veio e matou todo mundo. E de Nod, olha para onde ele vai. Ele vai para Gate. Ali 3, Gate. Na Filisteia. Olha lá, Gate. Ele vai para Gate. Inclusive é o local... Obrigado, meu amor, obrigado. Inclusive é o local aonde vem Golias. Golias era de Gate. Retire o mapa e vem para cá. Quando ele chega em Gate, pensando talvez em vender seus serviços para o rei filisteu Aquis, na hora é reconhecido. Os homens dizem, espera aí, ali é Davi, que matou, triturou, levou prepúcio de filisteu. Espera aí. Quer dizer, é aquela velha brincadeira horrível. Sai da panela para cair aonde? Cair no fogo. Davi, que já tinha uma veia artística maravilhosa, músico de primeira. Meu amigo, se fingiu de doido. Começou a babar, arranhar a parede, dizer nada com coisa nenhuma.
Porque ele disse, já me reconheceram, vão me matar. Aí o rei olha assim e diz assim, meu amigo, vocês me trouxeram aqui, na minha presença, mais um doido? A cidade não está cheia de doido, não. Tem que trazer mais um para cá. Não tem doido suficiente, engate não, coisa. Some com isso daqui. E Davi não foi morto até por pena dos filisteus. Os filisteus disseram, ele doidou mesmo. Gente, Davi era um artista de primeira, né? Que coisa fantástica, Davi. E daqui ele foi, mapinha, filho, mapinha. Vá lá para Gate, lá no final, 3. Daqui ele anda até Adulão, ali ó, 4, Adulão. Pode tirar. Adulão, irmãos, não é uma caverna. É uma grande região, uma grande cidade, onde existem muitas cavernas. E ele vai para lá de forma estratégica, porque ele já vê que no território não tem o que fazer. Ele vai porque é local onde tem muitas cavernas, e lá ele pode se esconder. O que está acontecendo aqui? Irmãos, eu não sei se já passou pela vida dos irmãos isso. Sabe aquele período de tempo que dá tudo errado? Tudo errado. Sabe aquele momento na existência em que você para e pensa, o que está acontecendo? A fuga de Davi não terminou, nós vamos terminar semana que vem. Mas olha que interessante, ele em primeiro lugar, ele perde o emprego. Ele que tinha chegado ao posto quase que máximo, a Bíblia não diz que ele era o maior dos generais, mas era um dos generais de Saul. Do dia para a noite ele perdeu o emprego. E não pôde voltar nunca mais para ele. Ele não pôde voltar. Ele não pode mais servir Saul junto com Israel. Ele perde a esposa. Ele sai sem a esposa. A esposa o salva, mas também mente para o pai. E o pior, nunca mais eles voltaram a se entender como família. O maior desejo de uma mulher na época era inclusive gerar uma criança. Ela foi impedida por Deus. Ele perde a proteção do homem de Deus. Vocês se lembram que Samuel, depois que se aposentou, ele disse, fiquem tranquilos, eu não vou deixar de orar por vocês, porque ai de mim se eu deixar de orar por vocês. Ele nunca mais vê Samuel. Ele não tem mais a intercessão de um Samuel na vida dele. Perde o emprego. Perde temporariamente a família. Perde a felicidade da liderança espiritual na vida dele. Porque quando você tem uma liderança espiritual benigna na sua vida, isso é de uma bênção diferente, irmãos. O indivíduo não te engana, o indivíduo não quer te passar a perna, o indivíduo te quer ver para frente, forte, feliz. Ele perde a intercessão de um homem como Samuel. Para você ver o tamanho de Samuel,
Eu posso estar enganado, mas semana que vem eu trago certinho. Em Jeremias, Deus estava tão indignado com o povo. Eu creio que é Jeremias. Eu vou trazer. Deus estava tão indignado com o povo que Deus disse assim, podia estar aqui na minha frente Moisés e Samuel pedindo por esse povo que eu não atenderia. Deus coloca Samuel no nível de Moisés. Deus coloca Samuel no nível de Moisés em matéria de intercessão. Gente, perder a intercessão de um homem desse. Deus não tritura Saul antes do tempo, porque Samuel pedia por ele. Tá, mas ele não perdeu mais nada que isso não, né, pastor? Perdeu. Perdeu o único amigo que tinha. Perdeu Jonathan. Inclusive de forma incorreta. A leitura da amizade de Davi com Jonathan é por muitos considerada como homossexualismo. Isso não existe. Davi era homem segundo o coração de Deus. E Deus nunca aprovou em sua palavra a prática homossexual. A Bíblia diz que ele se separa. E Jonathan chora muito, mas a Bíblia diz que Davi chora muito mais. A Bíblia diz que quem tem um amigo tem um tesouro tão grande. Tão grande. Amigos são poucos na vida, talvez durante a vida inteira 1, 2, estourando 3. Davi perdeu Jonatas. Não é à toa que quando ele foge para Gate, ele está no momento mais difícil da vida dele. Você já imaginou se hoje o Senhor olha para nós e diz: vou começar algo diferente na sua vida, vou te tirar o emprego, a família, a paz, amigos. E para você viver ainda tem que de vez em quando dizer que perdeu o senso. Abra comigo o Salmo 142, para você ver esse momento na vida de Davi. Salmo 142. É um salmo que historiadores dizem que Davi escreveu nesse momento. Foi questão de meses. A vida se transformou numa coisa indizível. Salmo 142 diz assim: com minha voz clamei ao Senhor, e com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecesses a minha vereda, no caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me ajudasse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atente ao meu clamor, porque
estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Aqui está a alma de Davi escancarada. Acho que no Salmo 57 ele diz que ele estava um passo na frente da morte. A morte, um passo atrás. E lá de Gate, ele diz, eu não posso estar fora do meu país, eu tenho que voltar, mas eu vou para onde? Eu vou para o local onde tem água, montanha e caverna, uma atrás da outra. E aí ele se lembra da fabulosa cidade de Adulão. Eu pedi para o Davizinho 2 fotos sobre uma das cavernas que existe em Adulão. Olha a estrutura, né? Uma outra foto. Veja que é conjunto de locais, tem água, tem tudo. Tem um local, se você colocar no YouTube, obrigado filho, tem um local, se você botar no YouTube, tem lá, olha aqui, foi a caverna de Adulão, aonde Davi ficava. E aí a pessoa pensa que é só uma caverna. Não, Adulão, irmãos, é uma cidade muito forte, grande, edificada. Ela tinha muros muito altos. Inclusive estão começando a fazer estudos arqueológicos lá. Cheia de cavernas. Cheia de cavernas. E Davi vai se esconder lá. Davi simplesmente perde tudo. E aí a gente para e pensa, meu Deus, o que está acontecendo? Deus não disse que ele seria o próximo rei. O único pecado que ele comete é, mentiu para o sacerdote. Mas talvez o sacerdote não entendesse. Comeu do pão da propiciação, mas o próprio Jesus lá no Novo Testamento diz que entre o pão da propiciação e a vida é maior. Então se relativiza essa norma que era só para os levitas, mais precisamente a casa de Arão, em prol da vida. Mas o que está acontecendo? Por que Deus fez isso com Davi? Será que não seria pelo mesmo motivo pelo qual ele já tinha feito com José? Menino sério, honesto. Tá, X9. Contava tudo para o pai e para a mãe, mas honesto. Aí está na casa de um egípcio servindo. A mulher mente e ele cai mais ainda. Deus preparava José para salvar o mundo da época. E José tinha que saber administrar, irmãos. Não só fartura, porque quem foi o homem que comprou José? Potifar era o quê? Potifar era homem de confiança de quem? Faraó. Potifar era rico. José tinha que aprender a administrar riqueza, mas tinha que aprender a administrar pobreza. E onde era o local mais pobre do Egito? Prisão. E ele tinha a graça de Deus, tanto é que
virou o delegado substituto da papuda no Egito. Que é o delegado-chefe. Confiou num preso para administrar tudo. Agora vem administrar comida para preso. Hoje já não é ruim. Hoje a vida já não é difícil na papuda. Imagina na época. Ele foi preparado para tempos difíceis e tempos de fartura. Só que aqui é diferente. Aqui Deus tem que preparar um rei que seria inesquecível, homem segundo o coração dele. E este rei tinha que ter uma preparação absolutamente diferenciada, para que quando se tornasse rei, não repetisse os erros de Saul. Primeira coisa que Deus fez com ele, tirou dele tudo. Você sabia que Deus trabalha de forma diferente com os grandes homens que Ele vai usar? Então, se você está passando aperto, e se você não provocou o aperto, se por causa do aperto, você fica assim, o que eu fiz de errado? E não te vem à mente, e você é sincero diante de Deus, Deus está te preparando para algo muito grande, para te entregar algo grande, algo enorme. E Deus tira tudo de Davi. Deus tira todo o apetrecho que ele tem de proteção. O trabalho dele foi para o espaço. Família e mulher. Mulher que amava ele. Acabou. Amigo. Aquele que a gente bate na porta e diz, olha, fiz tudo de errado. E ele diz, calma. Não tem mais. E a liderança espiritual amorosa de Samuel, ele não tem em sua vida. E para onde Deus leva esse homem? Vamos lá. Nada é tão ruim que não possa piorar, irmãos. Não se preocupe. Abra comigo em 1 Samuel, capítulo de número 22. Então Davi se retirou dali e escapou, porque, mesmo se fingindo de doido, filisteu é filisteu. Escapou para a caverna de Adulão. Pastor, por que aqui diz a caverna de Adulão? Não existem várias. É porque esta era uma das principais. Por exemplo, o caminho da Judeia, o caminho do deserto, tinha um caminho principal, mas tem outros. E ele vem para essa caverna aqui, e aí a notícia chega. Ele era tão conhecido que a notícia chega aos seus irmãos, e toda a casa do seu pai desce ali para ele. Engraçado, né? Na hora do aperto, são sempre eles, né? Na hora da dor, graças a Deus por pai, mãe e irmãos, desceram para lá. Davi tem um alívio, como diz no final do Salmo 142. E Davi tem uma surpresa.
uma galera gente boa, diz assim: nós vamos nos juntar a ele, porque nós vamos fazer a revolução, nós vamos tomar o poder. Versículo 2, e se juntou a ele todo homem que se achava em aperto. Aperto é dívida. E por que estava com dívida? Porque Saul cobrava muitos impostos. E todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e todo homem de espírito infeliz. E ele se fez chefe deles. E eram uns 400 homens. Davi tem a companhia do que havia de pior em Israel. E chegaram perto dele e disseram: é você que vai comandar a gente. Gente, você já imaginou você viver com gente desgostosa, revoltada, devedora, que não tem mais nada o que perder? Já imaginou que é viver com esse tipo de gente? Pois é. Davi os treina na caverna de Adulão. E daqui é que vem os valentes de Davi. Incrível o que Deus faz, né? Primeira coisa que Deus faz com Davi: tirou tudo dele, para que ele dependesse somente de quem? Do Senhor Deus. Porque um rei, para guiar o povo de Deus, tem que ser a primeira das ovelhas a seguir a voz do pastor. Você sabia que no meio das ovelhas tem aquela que vai na frente, e que também grita junto com o pastor, e as outras vêm atrás? Você sabia disso? Deus tira tudo de Davi para dizer: vai depender de mim. Porque quem quer guiar o povo de Deus tem que ser o primeiro a confiar nele de forma absolutamente completa. E Davi aprendeu isso. Segunda lição que Deus trouxe a Davi: você vai precisar de um exército. E ninguém é tão bom ou tão ruim que não preste para um exército. Está aí na caverna de Adulão, não está mesmo? Não está escondido? Não vai viver escondido em cavernas? E esses malucos não vieram para perto de ti? Treine eles. Torne-os um grande exército. Ou seja, pega o limão que eu estou te dando e faz limonada. Aprende a trabalhar com quem ninguém quer trabalhar. Aprende a trabalhar com quem ninguém dá valor. Porque quando você for rei e vier gente valorosa para o teu lado, você sabe aproveitar o potencial de todos. Tanto os que já são valorosos, quanto os que nada são. Porque todos têm algo. Todos podem produzir. Então, quem quer ser rei, Davi, não pode ficar chorando, porque está tudo adverso. Vai aprender a comer
dentro de uma caverna, vai aprender a caçar fora da caverna, vai aprender a voltar para dentro da caverna, vai aprender a se esconder e vai tornar esse bandidismo todinho aqui em valentes. Gente, quando eu olho para Davi, é inevitável ver quem? Quem? Quem que desce do trono de Gibeá e vem para a caverna de Adulão e nasce e cresce e junta gente que era um nada na época dele para transformar em reis e sacerdotes e valentes do exército dele? Sim, nosso amado Jesus Cristo. Sim. E ele é especialista nisso. Ele já tinha pego os filhos daquela geração que nasceram no deserto e que iam ser por presa, e já tinha transformado num grande exército. Só que Davi ainda tinha mais algumas lições importantes até chegar no trono. E estas ficam para quarta-feira que vem, porque por incrível que pareça, já é 9h10. O tempo passa e a gente não vê, né? Quando o Senhor vai descortinando na frente da gente as maravilhas da lei dele, é algo fantástico. Então leia hoje o Salmo 142, o Salmo 57, e você vai entender direitinho esse momento. E óbvio, para reforçar, pela última vez o mapa, tá bom? Só para reforçar, ok? Vamos lá, meu filho. O meu Davi já tinha desistido do mapa. Amplia, filha. Então, quando era pastor, Belém, Gibeá, Gibeá, Belém. Belém, Gibeá, Gibeá, Belém. Gibeá, onde está Saul. Em Gibeá, Davi está e se torna um grande general. Mas ele tem que fugir. Vai para Ramá. Depois desce para Nob. Em Gibeá se despede do seu grande amigo. Corre para o meio dos filisteus. Chega em Gate, vê que vai morrer. E aí vai para Adulão. Lá cuida da sua família. Pode ficar aí, filho, não deu tempo de ir lá para o outro lado. E lá produz um grande exército. É interessante, né, irmãos? Pode tirar. É no local mais improvável do mundo que Deus faz as coisas, né? É num deserto inóspito que Deus trouxe a grandiosidade da lei, que é santa, justa, perfeita. É numa caverna que Deus treina o maior de todos os reis, depois de Cristo. Como Deus é bom. E eterna a sua o quê? Ninguém nunca despreze o dia das coisas pequenas. Porque Ele é Senhor também das pequenas coisas. E se você está apertado, creia, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, muito obrigado por esse quarto estudo introdutório ao livro de 2 Samuel. Ó Deus, como estamos ansiando
poder recomeçar a leitura bíblica de novo e estudar esse homem agora no seu reinado, ó Deus. Usa cada um dos irmãos e irmãs que nos trarão, ó Deus, as lições maravilhosas de 2 Samuel, como tu fizestes, ó Deus, com 1 Samuel. Nosso coração está aberto, desejoso de conhecer de ti e crescer em tua presença. É o que nós te pedimos. Desde já gratos te louvamos. Amém e amém.